A besta de Timóteo. Era uma noite fria, daquelas em que o vento parece carregar segredos antigos. Eu caminhava sozinho pelas trilhas estreitas perto da cidade de Timóteo, quando algo me fez parar. Não era um barulho, nem uma sensação, mas algo indescritível, como um peso no ar. A cidade, que costumava ser tranquila, tinha um tom diferente naquela noite. Um silêncio que não era natural, como se o próprio ambiente estivesse esperando por algo. Já tinha escutado histórias sobre os mistérios de Timóteo, sobre a besta que muitos diziam habitar a região. Mas, para ser sincero, nunca acreditei. Até aquela noite. Foi então que a vi. Não foi como uma visão clara, mas como uma sombra movendo-se rapidamente entre as árvores, uma forma que se misturava ao escuro de forma impossível. O meu coração acelerou. Eu sabia que não estava mais sozinho. O instinto me dizia para correr, mas algo me prendia no lugar, uma curiosidade que não conseguia controlar. Olhei ao redor, tentando encontrar alguma explicação racional para o que estava acontecendo, mas tudo o que consegui foi o som abafado de passos, como se alguém ou algo estivesse me seguindo. O vento sussurrava entre as folhas, mas essa voz parecia mais grave, como um aviso. Eu não queria acreditar no que estava acontecendo, mas sabia que não estava apenas imaginando. Algo estava ali, algo que respirava de maneira irregular, pesadamente. A cada passo que dava, sentia os olhos da criatura em mim, como se ela estivesse me observando. A sensação era desconcertante. A escuridão parecia mais densa, as árvores mais altas e, de repente, o caminho que eu conhecia tão bem parecia não ter mais fim. O medo se instalou em minha mente, mas a minha vontade de entender o que era aquilo foi ainda mais forte. Olhei para o lado, e vi, à distância, um par de olhos brilhando. Eles eram amarelos, quase dourados, e estavam fixos em mim. Como um animal em sua presa. O suor gelado escorreu pela minha testa. Não era uma ilusão, eu podia sentir a presença dela, tão real quanto o próprio ar que eu respirava. Respirei fundo, tentando manter a calma, e dei um passo para trás, mas a criatura fez o mesmo. Ela estava mais perto agora, a distância que antes parecia segura, se tornará mínima. Decidi que era hora de sair dali, mas o caminho estava bloqueado. A besta de Timóteo estava em minha frente, e eu sabia que não tinha mais para onde correr. Não sabia o que fazer, mas sabia que precisava agir rápido. Ela avançou, um rugido baixo, mas ensurdecedor, ecoando pela floresta. O som parecia atravessar minha alma. A coisa, essa criatura que se escondia nas sombras, tinha uma presença tão poderosa que quase me fez perder a razão. Eu queria gritar, pedir ajuda, mas o medo era tão paralisante que minha voz parecia ter se perdido. Por um instante, tudo ficou em silêncio. Eu podia ouvir meu próprio coração batendo, meus pensamentos se atropelando. E então, como um reflexo, dei o maior salto que consegui. Corri em direção ao único caminho que me restava, um estreito corredor entre as árvores. Não me importava mais se estava me afastando da besta ou apenas adentrando mais profundamente em sua armadilha. A única coisa que eu sabia era que não podia ficar parado. Corri até que meus pulmões ardessem. A floresta, que antes parecia familiar, agora era um labirinto sem saída. Cada passo me levava mais longe, mas também me aproximava da escuridão que parecia me seguir. Eu não sabia onde estava, mas sabia que o que quer que fosse aquela besta não desistiria tão facilmente. Ela sabia onde eu estava. Ela sabia exatamente o que fazer. Eu estava sendo caçado. A manhã chegou devagar, e a escuridão da noite ainda parecia me acompanhar. Quando finalmente parei para descansar, meu corpo estava exausto. O medo, que antes parecia controlável, agora estava como uma sombra em minha mente. A lembrança dos olhos dourados, do som da besta, ainda me atormentava. A cidade de Timóteo parecia distante, quase irreconhecível. Eu precisava voltar, mas não sabia como. O caminho de volta parecia ter desaparecido. Tudo ao meu redor parecia estranho, uma paisagem que havia se transformado em um pesadelo. Quando parei para beber um pouco de água, notei que algo estava fora do lugar. Uma sensação familiar, mas perturbadora. Olhei para trás e vi, ao longe, uma figura que se aproximava.
Não podia ser. Não poderia ser a mesma criatura. Mas ali estava ela, se movendo pelas árvores com uma leveza impressionante. Eu não sabia se estava alucinando, ou se a besta de Timóteo realmente tinha o poder de seguir suas presas por dias. Ela parecia mais real a cada passo, mais viva. E eu estava começando a me perguntar se não teria sido um erro tentar escapar. Minha mente girava entre duas possibilidades: ou a besta me perseguia com uma fome insaciável, ou, de alguma forma, eu estava sendo atraído para algo ainda pior. Eu conhecia as lendas sobre a criatura. Diziam que ela era mais do que uma simples besta, era uma entidade, uma manifestação dos medos mais profundos da cidade. Uma força da natureza que, de tempos em tempos, se libertava das sombras. E eu, sem querer, poderia ter despertado algo que não deveria. Eu tentei fugir novamente, mas dessa vez, não havia mais fuga. O terreno estava mais denso, e a sensação de estar sendo observado crescia a cada momento. Eu sabia que ela estava perto. A besta havia me encontrado. Mas ao contrário do que eu esperava, ela não atacou. Em vez disso, ela permaneceu a uma distância, como se estivesse esperando algo. Aquele olhar penetrante, os olhos dourados, nunca saíam de mim. O medo havia se transformado em algo mais. Algo mais profundo e antigo. Eu sabia que tinha que fazer algo para deter aquilo. Não podia simplesmente continuar fugindo. Então, eu decidi enfrentar a besta. Sabia que seria difícil, até impossível, mas algo em meu interior me dizia que era a única maneira de me livrar daquela presença. Reuni toda a coragem que me restava e, com passos lentos, fui em direção àquilo que agora sabia ser muito mais do que uma besta. Ela não era apenas uma criatura, mas um reflexo do que acontecia em Timóteo, um eco do passado que ainda assombrava a cidade. Era ali, diante dela, que o verdadeiro desafio começava. Eu estava prestes a descobrir o que realmente significava encarar a besta de Timóteo. A besta estava diante de mim, seus olhos brilhando com uma intensidade que parecia atravessar a alma. Eu estava paralisado. Não sabia se deveria avançar ou recuar, mas, de alguma forma, as palavras começaram a sair da minha boca. Não sabia o que estava dizendo, mas algo dentro de mim parecia guiá-las. Você não pode me vencer, eu disse, quase em um sussurro. Era mais uma afirmação do que uma pergunta. Então, como se tivesse ouvido as minhas palavras, a criatura deu um passo em minha direção. Não houve um rugido ou uma investida furiosa. Em vez disso, uma calma inquietante tomou conta do ambiente. Eu sabia que a besta não estava ali para me matar. Ela queria outra coisa. Ela queria algo muito mais profundo. Eu estava começando a entender. A besta não era uma simples criatura, mas uma representação de um mal que havia se alimentado da história de Timóteo. Ela era consequência de antigos pecados, um reflexo das dores e angústias que nunca foram resolvidas. A cidade não era apenas um lugar onde ela habitava, era o seu lar, a terra que alimentava sua existência. E eu era apenas mais uma vítima de sua fome. No entanto, naquele momento, eu percebi que o verdadeiro desafio não estava em derrotá-la fisicamente, mas em enfrentar o que ela representava. A besta não era invencível. Sua verdadeira força estava na maneira como as pessoas se deixavam consumir pelo medo. E, talvez, se eu conseguisse não sucumbir a ele, poderia encontrar a maneira de quebrar sua maldição. Quando os olhos dourados da criatura se fixaram novamente em mim, algo em mim mudou. A tensão que antes havia me paralisado desapareceu, e uma sensação de clareza tomou conta de mim. Eu já não tinha mais medo da besta. Eu sabia que ela existia porque as sombras do passado ainda estavam vivas, e eu precisava enfrentá-las de uma maneira que jamais imaginei. De repente, a besta recuou, sua forma desaparecendo nas sombras da floresta. Eu sabia que ela não havia sido derrotada, mas algo dentro de mim sentiu que tinha vencido. Não a criatura em si, mas o medo que ela incutira em todos que a encontraram. Quando voltei para Timóteo, a cidade parecia diferente. O peso no ar havia desaparecido, e uma estranha sensação de alívio me tomou. A besta de Timóteo ainda existia, mas, de alguma forma, eu sabia que ela não tinha mais o poder de me controlar.
O que quer que tenha acontecido naquela noite foi mais do que um simples encontro com o medo. Foi uma lição. E agora, Timóteo e eu tínhamos algo em comum, tínhamos ambos enfrentado a besta, e saímos mais fortes, de uma maneira que eu jamais poderia ter imaginado.